Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje teremos a segunda aula do projeto de extensão em litíase e endurologia. Tá? É um projeto da disciplina de urologia da UFPE, com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, tá? E apoio da Sociedade Brasileira de Urologia Excepcional Pernambuco. Tá? A aula de hoje vai ser sobre a segurança radiológica nos procedimentos urológicos, tá? Que vai ser apresentada por Dr. Gustavo Andrade, mais conhecido como Pipoca. Certo? Dr. Gustavo é radiologista intervencionista do HR e do Angiorrad. O moderador dessa aula de hoje será o Dr. Eugênio Lustosa, que é urologista do Hospital das Clínicas da UFPE. Tá? Contaremos também com a presença, com a participação do professor Fábio Vilar. O professor Fábio Vilar é professor de urologia da UFPE, né, e chefe do serviço também de urologia do Hospital das Clínicas da UFPE. E, depois da apresentação, doutor Gustavo, doutor Rodrigo, que é nosso R3, irá apresentar um caso para fazendo uma discussão. Então, vou passar a palavra ao doutor Eugênio, moderador, para abrir a nossa aula oficialmente. Vamos lá, doutor Eugênio, com você. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Moacir, pela sociedade, para ajudar aqui na moderação. Agradecer a Tomé também, que é o idealizador, junto com o Moacir, desse projeto. Muito bom, né, a gente poder juntar tantas pessoas interessadas em urologia, e nesse caso em radiologia, e de um assunto que às vezes não, frequentemente ele é negligenciado por boa parte dos colegas, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. O que a gente usa diariamente no nosso dia, imagem, radiologia, mas que às vezes a gente não toma as devidas precauções e não tem o devido conhecimento que a gente deveria ter. Eu acho que vai agradecer muito nosso dia a dia, e vai agradecer muito também a formação dos residentes, dos estudantes, essa apresentação de hoje. Então, gostaria que o Gustavo começasse. Fique à vontade, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Vamos começar. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer aí o convite dos amigos Moacir, Fábio, Eugênio e Tomé. E realmente é a discussão de um tema bem pouco valorizado, digamos assim, ou negligenciado, como o Eugênio falou. Então, a radiação ionizante, eu coloco aqui que pode ser o seu amigo ou seu inimigo invisível. Depende da forma que você vai usar. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui a vocês, fazendo um pouco de provocação para mostrar a realidade. Então, a primeira coisa que eu quero que cada um entenda qual é a realidade que a gente tem hoje, e ver o que é que a gente pode fazer daqui para frente. Então, sobre radiação, a nossa formação, eu sou radiologista, mas eu digo a formação do médico, na enorme maioria das vezes, a graduação deixa a desejar, como o Eugênio falou, e nas áreas que utilizam arco cirúrgico ou mesmo aparelho de hemodinâmica, é muito raro você ter tempo desperdiçado, digamos assim, com proteção radiológica. Então, você parar para lembrar qual foi a última aula de proteção radiológica que você viu num congresso de urologia, de anestesia, de cirurgia geral, de ortopedia, todas as áreas que usam frequentemente arco cirúrgico, né? E você não vê esse tema. Esse tema nunca vem à tona, porque é um tema chato de ser estudado, é um tema que não atrai, então ninguém vai a um congresso ou vai entrar naquela aula, eu quero assistir esse tema. Então, isso é deixado de lado, mas a importância do tema, eu vou tentar mostrar a vocês como é grande, e a gente, no final, é que é o maior prejudicado. Então, tudo que eu falar aqui de radiação, eu não estou dizendo diminuir a radiação do paciente. É óbvio que a gente quer reduzir a radiação do paciente, mas na hora que eu reduzo a radiação do paciente, eu estou reduzindo a minha radiação. Não é? A fonte de radiação para o médico é o paciente. Então, o paciente está no feixe primário, como eu vou tentar mostrar, nele espalha em todas as direções e ele é a fonte de radiação para a gente. Então, se eu dou metade da radiação ao paciente, eu também vou receber metade da radiação. A proporção é direta. Certo? Então, falando um pouquinho de radiação ionizante, o raio-x, o nome é X, porque quando Röntgen descobriu lá em 1895, ele não sabia de onde vinha isso e deu o nome X, quando a gente não sabe
o número da equação. É uma radiação eletromagnética, ela não tem nenhum componente do núcleo, são apenas elétrons, apenas energia. Então, é uma radiação eletromagnética, não é nuclear, e comporta-se exatamente igual à luz visível, luz infravermelho, ultravioleta. Então, o que muda aqui é só o comprimento de onda. Então, para entender que a imagem vai ficar melhor, quanto mais próximo ao objeto tiver da tela, você raciocina igual à luz. Então, se eu botar minha mão muito longe da parede na sombra, a imagem vai ficar bem ampliada, mas o contorno dela fica extremamente borrado. Se eu aproximo minha mão da parede na sombra, ou seja, a mão é o paciente e a parede seria a tela de recepção, né? A tela o receptor de imagem, a imagem vai ficar com a nitidez bem melhor, além do tamanho ser mais real. Né? Quanto mais longe, maior a magnificação e pior a qualidade da imagem. Então, procedimentos guiados por radiação ionizante teve uma expansão enorme nas últimas décadas. São várias as especialidades, como eu falei, que utilizam essa ferramenta, e a urologia é uma das principais que utiliza isso no dia a dia, como vocês sabem. A gente fez um questionário há cerca de 15 anos atrás, entre vários residentes e staffs de várias áreas: ortopedia, cirurgia vascular, urologia, cardiologia intervencionista, radiologia, e era exatamente essa imagem, e a pergunta era simples: de onde sai a radiação? Então, no arco cirúrgico que você usa lá no bloco cirúrgico, de onde sai a radiação? Isso é uma pergunta que a gente espera que, obviamente, todo mundo que estiver dentro da sala saiba responder. Né? É meio que assim, é inadmissível um urologista que está usando o arco cirúrgico não saber nem sequer de onde a radiação está saindo. Como é que esse cidadão vai se defender? Como é que ele vai se proteger da radiação? Vou tentar mostrar mais para frente os resultados que nós obtivemos. Em relação à altura da mesa, certo? Então, posição 2 seria a altura mais baixo, mais próximo a essa parte de baixo do arco, que eu vou adiantar que isso é o tubo de raio-x. Então, a radiação sai de baixo, né, e vai atravessar o paciente e vai chegar no intensificador de imagem, que hoje vários são flat panel, igual a TV de LED e LCD, né? Enquanto que antigamente era tubo de imagem, era mais nesse formato. Então, a pergunta é: um paciente na posição 2, ou seja, mais perto do tubo e mais longe do intensificador, ou um paciente na posição 1, mais longe do tubo e mais próximo ao intensificador, em qual posição terá menos exposição do paciente? Alguma dessa posição tem maior exposição ou são iguais? E qual a exposição também será maior do médico? Né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, porque, além da radiação, aqui a qualidade da imagem será diretamente ligada também ao posicionamento. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Bem, e a outra pergunta era no perfil. Então, imagine que isso aqui é um arco em posição perfil. Né? Aqui está o tubo de raio-x, aqui é o tubo de imagem, o receptor de imagem, aqui está o paciente. O operador, nós médicos, devemos ficar na posição 1, na posição 2, ou tanto faz, não tem diferença. Então, vejam perguntas básicas de dia a dia. É muito comum no dia a dia eu botar um arco em perfil e eu saber eu preciso saber onde eu devo me posicionar. Isso eu vou tentar responder no decorrer da aula, mas as respostas mostram que o conhecimento sobre radiação ionizante obtido nas residências médicas e especializações, de uma forma geral, é praticamente nulo. Não está no conteúdo dessas especialidades. Estou falando de anestesia, estou falando de urologia. A urologia acendeu uma luz mais recentemente, talvez 2, 3 anos para cá. Teve um trabalho brasileiro publicado aí há 6 anos atrás, 2014, 2015. Ele fez um questionário em mais de 1.000 urologistas por aqui, pelo Brasil, e mostrou isso. Então, talvez depois desse questionário, a urologia tenha acordado um pouco mais cedo do que as outras especialidades. Mas, de fato, na formação, isso praticamente não faz parte de nenhuma especialidade médica. E é muito fácil perceber quando a gente vai conversar com os colegas das diversas áreas e ver no dia a dia. Então, está lá o colega cardiologista colocando um marca-passo e veja a distância do intensificador de imagem, isso aqui é um flat panel, para o paciente.
Então, isso aqui, pessoal, o paciente ele tem que ficar o mais distante do tubo de raio-x e o mais próximo do intensificador. Né? Isso aqui ele está aumentando a radiação em cerca de 2 vezes o que ele, ou seja, podia reduzir pela metade. Bastava subir essa mesa aqui. A imagem ia ficar melhor, o paciente recebia metade da radiação e o médico receberia metade da radiação. E mais ainda, não é raro a gente ver isso, a mão do operador aparecendo no feixe primário. Aqui é radiação direta. A mão do cardiologista está no feixe direto. Confesso que, às vezes, é impossível a gente não conseguir não colocar a nossa mão. Isso é real, tem vezes que é impossível, certo? Mas, sempre que possível, tira a mão da frente. Aqui ele está posicionando o eletrodo está aqui, está dentro do átrio. Dava para eu colimar ou tirar essa minha mão. De toda essa imagem aqui que eu estou mostrando, a única coisa que me interessa é essa área aqui. Então, a área irradiada aqui está muito maior. O paciente está longe do intensificador. Seguramente ele está recebendo 8 a 10 vezes mais radiação do que ele poderia receber se ele estivesse tendo cuidados adequados, sem mudar a capacidade diagnóstica dele. Ele só ia ter cuidado para proteger ele mesmo. Perceba que números que eu estou falando aqui é redução de 60%, 70%. Não estou falando de a gente testa um novo medicamento, vou brincar aqui na urologia, aí chega um dutasterida associado a outro que melhorou em 3% e a gente já acha uma vitória, 3%. Aqui eu estou falando de 70%, 80% de redução, como a gente vai ver mais para frente. Então, conclusão número 1, não tenho dúvida que os médicos, em geral, e somos todos nós, não possuem treinamento adequado na utilização e manuseio da radiação ionizante. Isso é um fato, infelizmente, absolutamente real no Brasil. Quando a gente vai para a estimativa de dose anual, então eu ouvi muito isso quando eu estava fazendo a formação em radiologia, que não, esse negócio de radiação era do radiologista antigo, que tomava muito mais radiação. Hoje em dia as máquinas são muito mais modernas, não tem mais radiação não, a radiação é bem menor. E a gente vai para a literatura e vai ver que isso não é verdade. Então, a radiologia intervencionista, quando eu coloco aqui radiologia intervencionista, estou considerando todo mundo, todos nós, quem realiza procedimento guiado por radiação ionizante, ok? É hoje a principal fonte de radiação profissional que nós temos. Então, quem mais recebe radiação somos nós. Vocês, urologistas, os anestesistas que fazem muito procedimento de dor, o cirurgião geral que faz muito colangio pelo dreno de Kell ou colangio transoperatória, todos nós utilizamos radiação, estamos ali colado no paciente, que é a nossa fonte de radiação. Então, os procedimentos vão ficando cada vez mais complexos. Então, tanto a endourologia quanto a radiologia intervencionista, a gente começa a tratar casos que antigamente não eram passíveis de tratamento com radiação ionizante, partia-se para uma cirurgia aberta ou alguma coisa desse tipo, e hoje são procedimentos, obviamente, mais complexos que vão demorar muito mais, o tempo de fluoroscopia vai ser muito maior, a quantidade de imagens adquiridas serão muito maiores. Esse trabalho é um trabalho que a gente publicou em 2007, já tem aí 14 anos, e que me chamou a atenção quando eu fui ver retrospectivamente esse paciente, aneurisma renal complexo, a gente conseguiu fechar o aneurisma todo e ele desenvolveu uma radiodermite actínica. Né? Até hoje, esse paciente possui, é um engenheiro aqui de Recife, ele possui essa mancha nas costas, ficou parecido com hemangioma, mas é, na verdade, uma radiodermite actínica, que isso pode caminhar para algo pior. Então, foi que a gente não valorizava o procedimento aí de 2, 3 horas para conseguir embolizar completamente um aneurisma há 14 anos atrás. E isso não é raro. Se a gente for para a literatura ou experiência pessoal, esse também foi um paciente nosso, uma embolização de malformação arteriovenosa cerebral no IMIP, há cerca de 12 anos atrás, que teve uma alopécia transitória. Então, veja a radiação que esse paciente recebeu para a gente embolizar uma malformação arteriovenosa intracraniana, a quantidade de radiação que ele recebeu, cai o cabelo todo daquela região do feixe primário, da entrada do feixe primário. Não é? Obviamente, os olhos do paciente aqui estão recebendo uma dose enorme. Mas eu repito, eu não estou muito preocupado com o paciente. O paciente fez esse procedimento, vai fazer uma tomografia ou 2 ou 3 exames na vida dele. Eu que fiz a embolização, eu que fiz essa embolização, eu estou recebendo uma radiação cavalar e acumulativa.
E é esse o conceito, é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. É proteger o paciente, é para a gente se proteger. Não estou preocupado com um paciente que vai fazer 2, 3 procedimentos na vida dele, não. Isso aí ele tira de letra. A gente é que pode sofrer graves consequências. Então, dados estatísticos. A dose coletiva de radiação utilizada em investigações médicas e procedimentos, veja só, estou falando de radiação, não estou falando de quantidade de procedimento, não. Aumentou em 700% entre 1980 e 2006. Então, aquele conceito, que era o radiologista antigo que tomava radiação, isso não existe, tá certo? Nós aumentamos muito, os procedimentos estão mais complexos, mais demorados, nós utilizamos e recebemos muita radiação. A exposição à radiação também é um assunto extremamente importante para o intervencionista. Repito, se você for ler aqui, intervencionista, são todos os profissionais médicos que realizam procedimentos guiados por radiação, estão 3 vezes mais expostos do que o antigo radiologista. Então, repito, aquela história do avô, eu peguei muito isso na radiologia, um colega que perdeu o pai, que era radiologista, por uma leucemia, um linfoma. Ah, mas era naquela época. Não é naquela época. A gente está recebendo até 3 vezes mais. E é claro que, por tudo isso que eu estou mostrando, o uso da radiação ionizante tem sido um assunto extremamente importante e evitável. O mais importante é isso. Ele é evitável. E não precisa ser grande conhecedor, nem usar luvas plumbíferas, capotes, gorros plumbíferos. Não precisa disso, não. A gente vai ver que as medidas são simples e bastante eficazes. O que é que a gente mais tem medo? Então, o que está extremamente estabelecido é a catarata, né? Então, a opacidade do cristalino é característica da radiação ionizante, não é a catarata convencional, é a porção posterior do cristalino, né? Então, o oftalmologista até consegue perceber quando está ligado à radiação, porque ele começa a opacidade do cristalino pela cápsula posterior, né? Diferente da catarata convencional que a gente está habituado pela idade e pela exposição da radiação solar. Mas isso é bem estabelecido, e só para você ter uma ideia, acreditava-se que a dose anual era de 200 milisievert. Isso, em 2011, na comunidade mundial, isso caiu para 20. Então, foi diminuindo em 10 vezes, mostrando que estava tendo muita catarata com aquela dose de 200. Então, que até isso a gente está aprendendo. Então, a dose que antigamente era considerada segura, hoje pode não ser mais, porque consegue-se acompanhar melhor. E vou além, quem gostar de história, muitas das doses dos limiares de segurança vieram dos acidentes nucleares, Chernobyl e outros, né? E Fukushima. Esses acidentes nucleares são radiações nucleares. Então, muita coisa foi extrapolada para a radiação ionizante, depois viu-se que a radiação ionizante é diferente. Às vezes, ela é até mais prejudicial, porque ela atravessa bem mais o tecido. Tem uma capacidade ionizante menor, não arranca tanto elétron quanto uma radiação nuclear, mas ela atravessa muito mais tecido. Então, o risco de catarata, como eu falei, está bem estabelecido e o limiar caiu bastante, mas o que balançou muito a comunidade aí no começo da década passada foi o surgimento de tumores cerebrais. Então, inicialmente foram 4 casos de tumores cerebrais em cardiologistas intervencionistas, todos no hemisfério cerebral esquerdo. Então, quem se posiciona à direita do paciente como cardiologista, como agente radiologista, está sempre do lado direito. O nosso lado esquerdo, que está mais próximo ao tubo, é quem leva bem mais radiação, quase o dobro do hemisfério direito. E por isso que a catarata é mais no olho esquerdo, a perna esquerda da gente tem menos pelos, menos fâneros do que a perna direita, e o hemisfério esquerdo cerebral é que surgiram esses tumores. Inicialmente, como eu falei, 4 casos, depois surgiram mais 9 casos na França, todos em cardiologistas, porque a comunidade cardiológica de intervenção é bem maior. Então, conclusão número 2, não há dúvida que o uso da radiação ionizante vem aumentando exponencialmente na medicina. Tá certo? Tanto a exposição quanto a utilização. Então, não venha com essa história de que isso era um problema do antigo, do velho profissional. Isso é um problema nosso. A gente está levando mais do que eles. E, por último, nessa época aqui, o IMIP tinha 2 aparelhos, e aí, curiosamente, eu comecei a fazer os trabalhos, tudo isso que eu vou mostrar aqui do trabalho que a gente desenvolveu, junto com o Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco,
né, em especial a professora Helen Cury, e que aqui a Neuri, que é um físico que fez doutorado, e a gente ajudava ele, a gente trabalhando com os Phantoms e medindo se o equipamento, como vem de fábrica, a calibração dele está adequada. Aqui eu comparando só para citar um Philips com um Siemens, né? E aí a gente vê a variabilidade do programa que vem. Então, chegando a variar 700%. Então, na mesma incidência, mesma quantidade de imagem, um dava 7 vezes mais radiação do que o outro, certo? Em algumas áreas um, em algumas áreas outro. O que eu vou mostrar isso mais à frente, os equipamentos brasileiros não têm configuração, a configuração é aleatória, depende de quem vai comprar, tá certo? Na minha área, que a gente trabalha em hemodinâmica, conversando com os vendedores das principais Siemens, Philips, GE, você pergunta a ele o que é que o colega, quando vai comprar, pergunta. O que é que ele exige, o que é que ele quer? Eles querem a imagem perfeita. Ninguém está preocupado com radiação, não. Ele quer uma imagem perfeita. Para dar uma imagem perfeita, o que é que se faz? Eleva-se a radiação. Quanto mais, é quase proporcional. Quanto mais radiação, melhor a imagem. Tá certo? Mas um princípio da radiologia é que a imagem não precisa ser perfeita. Ela precisa ser suficiente. Certo? Então, mas se a pessoa quer a imagem perfeita, o fabricante eleva a dose. Vai dar o que o colega médico está querendo. E mais ainda, para ele, para o vendedor, isso é bom. Uma imagem perfeita, altas doses de radiação, o tubo, o tubo de raio-x é a alma do equipamento, é a peça mais cara do equipamento, vai durar menos. Esse tubo, em vez de durar 5, 6 anos, vai durar 2, 3 anos. Tá certo? Então, todo mundo saiu ganhando aí, menos o paciente e quem comprou ou quem exigiu uma imagem perfeita. Então, isso vem mudando recentemente. Todos os fabricantes têm desenvolvido protocolos de baixa dose. Alguns são comercializados e são caros. Outros a gente consegue desenvolver a gente mesmo com o físico do serviço. Mas isso é importante dizer que no Brasil não há legislação. Você pode comprar um equipamento que venha com a radiação 10 vezes maior que a outra. Tá certo? Imagine um arco cirúrgico que quem compra, provavelmente, não estou culpando ninguém, mas provavelmente é o diretor do bloco, que deve ser um cirurgião geral, ou um anestesista, ou pessoa que, cá para nós, não tem formação nenhuma nisso. Como é que esse cidadão vai exigir protocolos de baixa dose? Não existe protocolo de baixa dose no arco cirúrgico. Desafio aí você procurar algum. Então, não existe. Provavelmente está vindo com altas doses, porque o tubo vai durar menos, o médico vai ter uma imagem boa, vai ficar super satisfeito. Quem vai sofrer é ele mesmo depois. Então, a nossa realidade hoje no Brasil e quase todo mundo, com exceção hoje da Europa e Estados Unidos, é que os médicos que utilizam não têm conhecimento, na sua enorme maioria. O uso da radiação e da exposição vem aumentando ano a ano e os aparelhos não são otimizados. Então, eu fiz minha formação em intervenção até 2004. Em 2005, eu fiz a parte de neurointervenção e cheguei ao Brasil em setembro de 2005, quando fui direto para o IMIP. E de todo mundo o que eu vi era isso. A radiação é besteira. Não liga, não. Esses equipamentos são modernos, a radiação é bem menor. E, procurado pela professora Helen Cury, a gente começou os trabalhos já em 2006. O primeiro foi em cardiologia, eu entrei no segundo, que foi esse de neuro. Foi publicado tardiamente em 2013, mas esse trabalho aqui foi de a coleta foi em 2007, 2008, em que a gente pegou pacientes com angiografia cerebral e mostrava que as doses nos pacientes e a nossa do médico eram assim, a dose anual ultrapassava os limiares de segurança para catarata, para doenças cerebrovasculares. Né? Com 12 anos de trabalho, a gente estaria ultrapassando todos esses limiares. E aí foi quando a gente começou a pegar procedimento por procedimento. Obviamente, os mais comuns, então, quimioembolização hepática, então, a gente embolizar os tumores hepáticos, isso é um procedimento extremamente comum. Pegamos para estudar, víamos a quantidade de radiação envolvida, que é enorme, é maior do que a cerebral para a gente, para o operador. Isso é fácil de entender. E é fácil de vocês entenderem para vocês também. Hoje, os aparelhos eles são automáticos. Ele aumenta ou diminui a radiação de forma automática. A gente tem como limitar isso, mas a gente precisa da senha. E o fabricante geralmente não nos dá a senha, você tem que ir atrás.
Então, se ele aumenta automático e ele já vem com protocolos de alta dose, quando você vai fazer uma quimioembolização, se eu entro pela virilha do paciente e vou irradiar o hipocôndrio direito, eu estou muito próximo à área irradiada. Então, a radiação que vai me atingir é muito mais alta do que quando eu entro pela virilha e vou fazer uma embolização cerebral. Porque a área irradiada, o cérebro, está bem mais longe de mim, do operador. Isso para vocês é fundamental, porque vocês irradiam o abdômen, que é a parte que mais precisa de radiação para atravessar, perfil e oblíqua. Você aumenta muito a espessura que precisa ser atravessada, isso aumenta muito a radiação, e vocês ficam muito próximo à área irradiada. Então, urologia é uma das áreas que recebe bastante radiação, e nos últimos 10 anos aí a gente tem vários trabalhos mostrando isso. Então, o que a gente fez foi pegar o procedimento, via o protocolo padrão que a Philips e a Siemens trouxe, e a gente tentava melhorar isso, levando a um protocolo otimizado, diminuindo a radiação, mas que mantivesse uma imagem aceitável, uma imagem de capacidade diagnóstica sem prejuízo. Então, só para dar um exemplo, eu vou passar e depois eu volto àquele slide. Isso aqui é o protocolo padrão do aparelho do Hospital da Restauração. Então, você veja que a gente consegue ver o contorno dos vasos distais, uma geografia cerebral. Esse é o protocolo que a gente denominou otimizado. Então, perceba que a gente consegue ver os vasos, a nitidez dos finos vasos distais é inferior, tá certo? Mas esse aqui me dá uma radiação, tanto ao paciente quanto para mim, o médico, muito inferior a esse, menos de 50% da radiação, tá certo? E, mais importante, eu posso trabalhar com esse protocolo otimizado se naquele paciente era uma coisa extremamente detalhada da lesão, eu automaticamente volto para o protocolo padrão e faço a série. Entendeu? Eu não sou obrigado a começar e terminar com otimizado. Eu posso voltar para o protocolo standard. Né? E a gente mostrou que, com o protocolo standard, um radiologista que trabalhe sem aquela tela de chumbo, certo? Durante os procedimentos, a maioria trabalha sem, a gente só bota o protetor de tireoide, o capote de chumbo e o óculos plumbífero. Se ele trabalhar sem a cortina, sem aquela tela de acrílico que você interpõe entre o paciente e o médico, com 12,6 anos de trabalho, realizando 500 procedimentos por ano, ou seja, 2 por dia útil, você vai receber uma dose suficiente para ultrapassar a dose de segurança para doenças cerebrovasculares. Estou falando catarata, não. Catarata é muito menor a dose. Estou falando de doenças cerebrovasculares. Então, se eu trabalho com esse protocolo otimizado, eu reduzo, veja só, em mais de 50% essa radiação do meu cérebro. Ok? Então, estou falando de reduções extremamente importantes. Então, outro procedimento que a gente faz, todo mundo aí deve saber, que é a embolização das artérias prostáticas para aliviar os sintomas da hiperplasia benigna prostática. A maioria do procedimento é feito com imagem de subtração digital e fluoroscopia. As doses recebidas para mim, para o médico, com um procedimento por semana, eu ultrapasso o limiar de segurança para o cristalino. 1 por semana. Eu não preciso fazer nenhum outro procedimento. Se eu embolizar uma próstata por semana, não preciso botar um acesso, não preciso fazer mais nada. Uma próstata por semana, em 1 ano eu já ultrapasso, com o protocolo standard dos fabricantes, eu já ultrapasso o limiar de segurança para catarata. Isso eu mostro, isso foi publicado, obviamente, eu mostro que a minha dose dessa minha amostra foi a menor publicada. Então, o grupo com maior experiência, que é o grupo de Portugal, apesar dele ter o tempo de fluoroscopia muito baixo, veja como o aparelho dele também não é otimizado, a radiação dele era 5 vezes maior do que a minha. Então, tempo de fluoroscopia, tenha cuidado. Isto não serve de parâmetro de radiação. Por quê? O Fábio pode estar usando, por exemplo, 7 imagens por segundo na fluoroscopia. E eu posso estar usando 15 imagens por segundo. Então, se a gente usar o mesmo tempo de fluoroscopia, eu estou sendo exposto a mais que o dobro da radiação dele. Então, o tempo de fluoroscopia não serve como parâmetro de exposição. A fluoroscopia, como eu falei, ela pode ser pulsada, 15 imagens por segundo, 7 imagens por segundo. Vou adiantar para vocês, 7 imagens por segundo, a gente já percebe que ela está pulsada.
10 imagens por segundo, a gente já não percebe. Pode utilizar 10 imagens por segundo, você vai receber 3 vezes menos radiação do que a maioria do que os aparelhos vêm, de 30 imagens por segundo, e você não vai perceber a diferença. Ou se perceber, é mínima, não vai prejudicar. Você vai ver que com 2 procedimentos você já está habituado, certo? Mas, que é uma imagem perfeita, um cine perfeito, taca a radiação e taca 30 imagens por segundo, que vai parecer realmente um filme contínuo, você nem percebe que são imagens por segundo, parece realmente um filme. Mas 30 faz o mesmo efeito, 15 também faz o mesmo efeito, o olho da gente nem percebe a diferença de 15 para 30, não tem sentido usar 30 imagens por segundo. Se eu uso o modo fluoroscopia, só para dar uma ideia, tem lá, os aparelhos vão ter modo fluoroscopia alto e baixo. A redução é de 75%. Pessoal, não estou falando, vai reduzir 10%, não. Você reduz 75%. A cada 4 procedimentos, vamos lá, a cada um procedimento que você fazia, você pode fazer 4 agora para receber a mesma dose de radiação. Então, a gente vai desenvolvendo esses protocolos em Phantoms, depois leva isso para estudo clínico. Aqui, só para mostrar, protocolo standard da Siemens, aparelho da restauração, para embolizar próstata, aqui a gente já está na pelve, e aqui o protocolo que a gente chamou de Recife, que é de curtailment, Radiation Exposure Curtailment for Embolization. Então, a gente quer realmente reduzir abruptamente essa radiação. Essa é uma imagem mais escura, com menos definição, apesar da gente ter aumentado o brilho aqui, ela permanece mais escura, mas ela permanece com capacidade diagnóstica. Isso é que é importante. E nós passamos, então, já tinha realizado várias embolizações com o protocolo standard, passamos a utilizar o protocolo otimizado, que é o protocolo Recife, que é gratuito, a gente não cobrou, obviamente, nada por isso. Quem quiser utilizar, em qualquer aparelho Siemens, é gratuito para utilizar. E a radiação que a gente obtém na fluoroscopia é de 55% e na DSA, na imagem de subtração, 70% de redução de dose, né, mantendo a capacidade diagnóstica. Isso também publicamos, a redução dessa dose, redução no paciente em torno de 70%, no protocolo Recife, aqui é o PK, esse dado PKA e KERMA-A no ponto de referência, é o dado que o próprio equipamento dá. Então, o próprio equipamento já mostra uma redução digamos assim, de ele ter exteriorizado, certo? Radiação, é a radiação que o equipamento emitiu. Pronto, a emissão do equipamento. Houve uma redução só de emissão do equipamento de 80%. Tá certo? Tanto no PKA, que seria a quantidade de radiação ionizante que passa numa área, como o KERMA-A num ponto de referência intervencionista. Isso é coisa de física, mas redução de 80% na dose emitida pelo equipamento. E, obviamente, isso se traduz na redução nossa. O equipamento emite menos dose, o paciente recebe proporcionalmente menos dose, que vai espalhar menos dose, e a gente, operador, também vai receber menos dose. Nós tivemos uma redução de dose efetiva de 82%. Então, veja como a gente consegue reduzir com medidas simples, sem mudar, sem prejudicar muito a imagem, só otimizando o aparelho, né? Isso a gente testou em todas as áreas do médico operador, né? Em todas as áreas isso aí fica em torno de 74%, variando até 86%, mas tudo em torno de 80% com otimização do protocolo. Então, eu podia realizar uma embolização prostática por semana, com protocolo padrão, para atingir o limiar de dose de segurança. Agora eu posso realizar 5 embolizações por semana para atingir. Obviamente, isso aqui me preocupa, porque eu não faço uma embolização prostática por semana, mas se juntar com todos os procedimentos que a gente faz por semana, sem dúvida nenhuma, se eu não tiver cuidado, eu vou passar dos limiares de segurança. Nesse trabalho nosso, a gente ganhou, foi o melhor trabalho do Congresso Nacional, aí teve uma repercussão mundial, porque a embolização prostática estava e ainda está um pouco na moda, e as doses não eram tão... Ninguém levou isso em preocupação, e é um procedimento com alta dose. Tudo que trabalhar em pelve e abdômen é alta dose. Para atravessar a pelve e o abdômen, o equipamento vai ter que emitir alta dose. São área muito espessa e densa, e a gente trabalha com muita projeção oblíqua e perfil, igual a vocês.
Então, os efeitos biológicos do paciente não afetam a prática diária e nossa, do médico operador, só vai afetar a nossa prática quando a gente já tiver idoso. Então, a gente não leva muito isso em consideração, mas é irreversível. Quando você chegar lá na sua idade adulta, para não dizer idoso, uma terceira época de vida, digamos assim, é irreversível. A dose que você recebeu durante toda a sua vida, aquilo é acumulativo, não tem como voltar atrás. Como eu falei, a aquisição de equipamentos, interesse dos médicos. Na nossa área, os principais médicos ouvidos para comprar equipamentos são cardiologistas. A maioria deles não tem preocupação com radiação, que ele quer tecnologia avançada, imagem perfeita. Eu não tenho medo de extrapolar isso para bloco cirúrgico, onde o colega tem menos ainda, provavelmente quem faz a licitação ou quem escolhe o equipamento tem menos ainda. O interesse do vendedor é vender e continuar vendendo peça, e não há regulação. Isso é uma mistura perfeita para o que a gente está vendo hoje em dia. Vou falar um pouco do Euratom, que foi o que mudou na comunidade europeia. Então, o Euratom é um tratado que foi publicado em 2014 no Jornal Oficial da Comunidade da União Europeia e que tornou-se lei em 2018. Então, a partir de 2018, todos os serviços de intervenção, certo? Aqui entrou hemodinâmica, arco cirúrgico ainda não, mas vai entrar, eles têm nível de referência para cada procedimento. Então, cada procedimento tem que ficar até tanto de emissão de radiação. Se ultrapassar, tem que ser justificado e esse paciente vai ser acompanhado. Todo profissional que utiliza radiação tem que ter educação e formação, educação continuada, tá certo? Ele é responsabilizado pela otimização da dose e tem um físico no membro da equipe. Pessoal, a gente não tem formação para otimizar. Isso que eu mostrei de otimização de protocolo, isso não fui eu, não. O que eu ia dizendo é, essa imagem não dá, tem que melhorar aqui, faz isso, acho que para melhorar isso pode subir isso. Eu dava meus pitacos, mas isso tem que ser físico. Nós radiologistas, não temos formação para isso. Ok? Então, o físico, o Euratom já previa isso, incluir o físico como membro da equipe. Certo? Então, o físico tem que haver um físico na equipe da hemodinâmica para auditar os protocolos e para manter uma educação continuada sobre radiação ionizante. Isso já é lei há 3 anos na Europa. Então, voltando ali, de onde sai a radiação, obviamente, já respondi, é do tubo de raio-x, que é a imagem 2. Né? Aqui a resposta, só para você ter uma ideia, os radiologistas intervencionistas acertaram, os cardiologistas que trabalham em hemodinâmica acertaram, mas ortopedia, você teve 80% de erro. Então, a maioria disse que saía do 3. Certo? Anestesista, 60% de erro. Cirurgião vascular, que usa arco hemodinâmico, mais de 50% errou. Né? Então, você veja que a maioria não sabe, a maioria que trabalha em arco cirúrgico, não sabe sequer de onde a radiação sai. Em qual posição haverá menos expulsão ao paciente e ao médico? Mais próximo ao tubo de imagem ou mais próximo ao intensificador de imagem? Então, vou discutir um pouquinho essas coisas com dicas extremamente práticas. Não vou aprofundar no assunto, não. Isso aqui é uma aula provocativa, quem tiver interesse vai procurar informação depois. Então, todo mundo já ouviu falar que a dose da radiação é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, se eu dobro a distância, eu quadruplico, eu reduzo em 4 vezes a radiação, ok? E aqui é a mesma coisa. Se o tubo de raio-x está aqui e eu deixo o paciente mais próximo do tubo de raio-x, ele vai levar muito mais radiação do que se eu afastar ele do tubo de raio-x e aproximar ele do intensificador de imagem, certo? Então, num perfil, por exemplo, eu aproximo o paciente o máximo do intensificador de imagem. Isso vai reduzir em 2, 3, 4 vezes a radiação que ele recebe. E, obviamente, a radiação que eu recebo também. Quanto mais eu reduzir a radiação dele, se eu reduzo ele em 4 vezes, eu reduzo para mim em 4 vezes também. Tá certo? Então, tem que manter todo mundo longe da fonte de radiação, longe do tubo de raio-x e eu longe do paciente, que é a minha fonte de radiação. Ok? Então, vai caindo em relação ao quadrado, certo? Então, D sobre 4, aqui eu já caí pela metade e assim vai sucessivamente. Então, se eu boto, aqui está o paciente próximo ao tubo de raio-x
e longe do intensificador de imagem. Esse paciente aqui vai receber, em média, 64 vezes mais radiação do que esse, que está longe do tubo de raio-x e próximo ao intensificador de imagem. Ok? Pessoal, isso a gente vê na prática. Você vai fazer um perfil e afasta o paciente do tubo de raio-x, cola ele no intensificador de imagem. Em todas as projeções, ele tem que ficar longe do tubo de raio-x. A gente reduz de forma absurda a radiação do paciente e a nossa. Então, a gente testou se a gente mantiver uma distância de 59, que é no meio, ou se subir a mesa. Basta subir a mesa. E sem mexer no intensificador e no tubo de imagem, no tubo de raio-x, aliás. Você reduz 60% da radiação. Então, são reduções absurdas. Obviamente, a radiação, se eu também me afasto do paciente, se na hora que eu vou fazer uma aquisição, se eu posso me afastar do paciente, também vai ser ao quadrado da distância. Então, eu medi meu passo. Né? Na época, eu estou aqui, eu sou o Phantom operador, aqui seria o Phantom paciente, e eu medi um passo meu para trás, tem 66 centímetros. Então, eu medi a radiação, eu na posição neutra, habitual, e eu um passo para trás. Né? Então, se cada vez que eu for filmar ou adquirir, eu der um passo para trás, eu reduzo em 4 vezes a radiação que eu recebo no meu crânio, no meu tórax e na minha pelve, onde estão os testículos. Né? Então, mesma coisa se aplica aqui, no perfil. Qual a posição com menor exposição do operador? Aqui o raio-x vai sair do tubo de raio-x, vai bater o raio que entra aqui na posição de entrada do paciente é cerca de 10 vezes maior do que o raio que sai, certo? Então, aqui vai ficar 90% da radiação vai interagir com o paciente, 10% que vai sair aqui. Então, a fonte para o operador 1 é 90% maior do que a fonte para o operador 2. Então, o operador 1 aqui recebe cerca de 8 vezes mais radiação do que o operador 2. Vale a pena eu afirmar que a imagem, se eu estou com o tubo de imagem aqui, o tubo de raio-x aqui, o tubo de imagem aqui, se eu, por exemplo, não posso sair dessa minha posição 1 e para 2, mas eu posso rodar o arco. Eu inverto ele 180 graus. Boto o tubo eu preciso ficar na posição 1, então eu boto o tubo de raio-x para cá e o intensificador de imagem é que vai ficar do meu lado. Eu sempre tenho que ficar do lado do intensificador de imagem. Eu vou reduzir absurdamente minha dose. Então, fizemos todos esses testes. Isso foi uma pergunta que vários intervencionistas, inclusive que trabalham com a gente, experientes, já com mais de 20 anos de radiologia intervencionista, e que erra, e que se coloca nessa posição aqui. Está aqui o operador, o tubo de raio-x, do lado do operador. Ao invés do tubo de raio-x, você jogar para o outro lado e o operador ficar do lado do intensificador de imagem. Né? Então, a gente faz... Isso aqui chama, como se você fizesse uma área de dose. Então, num perfil, aqui está o tubo de raio-x, vai irradiar o paciente e vai chegar no intensificador de imagem. Quem estiver dentro desse 8 aqui, dessa área, está recebendo 8 milisievert. Aqui, 4. Então, você faz uma densidade de radiação. Veja do outro lado aqui, 2, 1, certo? Então, a radiação é até 8 vezes. Então, em outros equipamentos, 8 de milisievert por miligrama por hora, a gente só pode falar em milisievert se for um operador, um profissional da radiação. Né? Então, você pode falar em Gray se for a expulsão do paciente. Mas o importante aqui é a proporção. Aqui é 8, 4. Do outro lado, eu receberia 0,25. 32 vezes menos do que esse 8 aqui. Então, é absurdo. Não tem sentido o operador ficar em posição como essa. Tá o tubo de raio-x acima da cintura e do lado do operador. Pessoal, se eu inverter isso aqui, botar esse tubo para cá e esse intensificador para lá, eu obtenho a mesma imagem, sem diferença, com 32 vezes menos radiação. Então, não tem sentido. Isso aqui é falta de conhecimento. O tubo de imagem nunca deve passar para cima do arco. O tubo de raio-x nunca deve passar para cima e ele nunca deve ficar do nosso lado. Sempre do outro lado, o mais longe possível da gente. Para finalizar, isso aqui foi um questionário que a gente fez em 2020. Provavelmente alguns urologistas que estão aí assistindo responderam. Então, eu preenchi, na época da pandemia, março do ano passado, março ou abril do ano passado,
acho que era falta do que fazer, e aí eu fiz esse questionário para várias especialidades, inclusive para a urologia. Na urologia tivemos uma boa adesão, 123 respostas, e as perguntas eram simples. Quantas aulas de proteção radiológica você lembra ter assistido nos últimos 10 anos? Me surpreendeu que a maioria foi zero, mais de 90% botou zero. A urologia ainda teve ali, 53%, 63 pessoas, 53,7%, 54%, disse que mais da metade, um pouco mais da metade, nos últimos 10 anos não assistiu nenhuma aula de proteção radiológica. 40% ali assistiu uma ou duas, mas assistiu alguma coisa, e 8% mais de 2 aulas de proteção radiológica. Aqui está um pouquinho, talvez, contaminado, porque a gente fez um trabalho com o Seráfico, né? Seráfico que pegou o braço da urologia e está testando novos protocolos, dosando radiação e tentando desenvolver novos protocolos dentro da urologia. Então, aqui foi muito capitaneado por ele, os urologistas, e houve alguns webinars de proteção radiológica. Então, isso pode ter sido um pouco contaminado, mas ainda mostra que, em 10 anos, 90% assistiu 90% não assistiu mais de 2 aulas de proteção radiológica. A outra pergunta era, nos congressos da sua especialidade, existe espaço dedicado à proteção radiológica? Então, 92%, se você olhar aqui, 92,5%, nunca ou raramente, né? Ainda teve 7% de frequentemente, ninguém respondeu sempre. Então, a gente vê que é realmente um assunto deixado de lado nos congressos por ser pouco atrativo e talvez não muito interessante. Muito importante, mas pouco interessante para atrair gente, atrair público para o congresso. Qual o grau de conhecimento em proteção radiológica que você considera ter? Então, não existia prova, não existia pergunta, nada. Qual o grau de conhecimento que você considera ter? Sendo zero, quem não tem nada, né? E também me surpreendeu um pouco que 62% dos urologistas, até mais, né? Aqui, 60%, se a gente somar até 2, 3, 4 e 5, eu consideraria que seria um conhecimento básico, bom, para mediano ou ótimo, né? Você teria aí uma proporção de quase de 80% de ter um conhecimento básico para ótimo, né? E apenas 20% tem um conhecimento nulo ou incipiente, né? Considerei que os urologistas ainda se consideram como tendo um conhecimento adequado, o que me surpreendeu. Mas quando a gente ia para como você adquiriu esses conhecimentos, aí a gente vai ver que a maioria, 43%, com os colegas mais velhos da mesma especialidade. Aí eu pergunto, será que isso é uma fonte segura? Não estou criticando os colegas, estou falando da minha experiência. A minha experiência foi, toda vez que eu ia conversar com os colegas intervencionistas mais velhos do que eu, isso é bobagem, deixa isso para lá. Nunca se preocupou. Todos têm pterígio, se você for olhar, todos têm pterígio, vários com catarata, vários operados de catarata, vários com câncer de tireoide antes dos 50 anos de idade. Não estou dizendo que foi a radiação, nem posso afirmar isso, mas a amostra é bem sugestiva, né? Com físicos e profissionais habilitados, infelizmente, apenas 12%. Talvez até pela falta de oportunidade, mas a enorme maioria vai buscar conhecimento ou com um colega mais velho, que ali na sala orienta de alguma forma, né? Ou lendo, indo atrás de internet, que queira ou não queira, isso já é um ponto interessante. Para finalizar, isso é um trabalho que saiu agora, em maio de 2021, né? Mês passado, que ele pegou ali vários países da Europa, 6 serviços europeus de grande movimento em urolitias, então eu trouxe, que eu acho que é bem a calhar aí desse curso de extensão, né? E é exatamente mostrando, pegou esses 6 centros, pegou o volume de cirurgia, volume de cirurgia com radiação ionizante desse centro, de cada operador, e saiu estratificando e estimando a dose que cada um receberia. Você vai ver como tem vários urologistas ultrapassando limiares de dose de segurança. Então, isso é uma coisa que vale a pena ser lido. Esse trabalho aí, tanto você pode pegar, acredito que vocês tenham acesso a isso, outros aí têm esses sites aí que fornecem os acessos, mas é extremamente interessante, eu não vou detalhar ele,
como eu falei, essa aula é uma aula provocativa. Quem quiser aprofundar, acho que é interessante, porque isso é um problema crescente. A gente precisa da consciência médica e a equipe precisa ser multidisciplinar. Não se assuste dizer, eu sou urologista, não tenho conhecimento. A gente, radiologista, também não tem conhecimento. O físico tem que estar envolvido. E falando em Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem um departamento de física extremamente proativo, extremamente bem representado e muito interessado nesse assunto. Então, não vai ter a mínima dificuldade em desenvolver pesquisas nessa área. Por isso que eu acho extremamente interessante deixar essa mensagem aqui e agradecer e parabenizar pelo tópico trazido e sugerido aí a todos os colegas da SBU e do HC. Parabéns e muito obrigado. Acho que foi excelente a apresentação, Gustavo, parabéns. Acho que a gente fica até um pouco assustado com a quantidade de informação que a gente ignora em relação ao nosso dia a dia, né? A gente deixa muito dessas decisões de calibrar a máquina, usar, e com o técnico a gente às vezes não sabe qual foi a última vez que uma máquina dessa passou por uma revisão, qual foi a última vez que alguém foi lá na engenharia clínica avaliar. A gente realmente ignora muito disso, né? Eu acho que a gente tem que ser mais ativo nesse daí, e questionar e se proteger em relação a isso. Assim, falou muito bem, e assim, você tem algum conhecimento em relação, porque a gente fala muito do cirurgião, né, do principal, em relação ao resto da equipe, em relação ao anestesista, em relação a quem está ali de estudante, de residente, só olhando, tem alguma coisa assim em relação ao resto da equipe? Tem, excelente pergunta, porque isso é verdade. Então, você está lá, por exemplo, vou sugerir aqui o HC. Então, está lá a enfermeira do HC, Eugênio entra, faz uma cirurgia, usou lá seu ar, depois vem Fábio, depois vem Tomé, cada um vai fazendo. Eugênio fez uma, Fábio fez uma, Tomé fez uma. A enfermeira pode ser a mesma que está dentro da sala, depois vai entrar numa sala de ortopedia, depois pode ir para o hemodinâmica, enfim. Estou só sugerindo um fato que pode ser real. Então, nesse mesmo trabalho que eu mostrei, nesse último trabalho que eu mostrei, publicado agora em maio, eles também pegaram na sala o urologista principal, o urologista assistente, a enfermeira e o anestesista, né? E mostra que o anestesista, em várias projeções, ele recebe mais radiação do que o urologista. Então, se você for olhar, o anestesista agora está havendo uma preocupação também. Na nossa embolização prostática, eu monitorizei o anestesista, tinha vários procedimentos que ele levou mais radiação que eu. Quando ele sedava demais, precisava ficar colado ali no paciente, ele terminava levando mesma ou até um pouco mais de radiação do que eu, porque ele não sabia se posicionar. Eu já sou um pouco mais experiente, né? Mas isso é fundamental, essa pergunta. Todo mundo que estiver na sala ali merece atenção. E não tenho medo de extrapolar novamente. Imagine qual é a formação de um técnico de enfermagem em relação à proteção radiológica, né? A um enfermeiro ou qualquer um. É igual a nossa, é igual ao médico, é praticamente nulo. Então, é melhor correr da sala. Às vezes, sabe, você pode ficar no canto da sala, tem várias posições da sala que você fica lá que não chega nem radiação. E isso você pode convidar o pessoal do DEM, que é o Departamento de Energia Nuclear, aí, falei na professora Helen Cury, eles têm um equipamento que mede em tempo real. Então, a gente fez isso na hemodinâmica várias vezes. A recepcionista está grávida, morria de medo. Traz aqui. Aí ia lá e mostrava que no birozinho que ela fica do lado de fora é zero. Mesmo se deixar a porta aberta, não chega a radiação, que ela ficava com medo de alguém passava correndo, deixava a porta aberta, e aí podia ter alguém dando raio. Então, você pode medir dentro da sala, durante o procedimento, quais são as áreas de maior e menor radiação. Onde você pode ficar, o anestesista, por exemplo, não tem por que ficar colado ali no paciente. Monitorizou, está olhando tudo, vai para um cantinho da sala, onde ele sabe que tem menos radiação, e fica ali. Então, isso é uma pergunta excelente, porque todo mundo merece atenção, sem dúvida nenhuma. Você falou, viu, gente, só complementando, você não sabe a manutenção, a calibração desses equipamentos, eu vou além. E os capotes de proteção? Qual foi a última vez que foi testado? Você sabe verdade. Qual foi a última vez que foi testado? E armazenado de forma adequada, né? Às vezes nem armazenado ele é, né? Quantos anos aquele capote tem? Exato. Esses capotes devem ser testados, no mínimo, semestralmente.
ninguém tem controle nenhum. É. Em relação ao dia a dia de vocês, radiologistas, o urologista também opera, mas bem menos, e normalmente a gente não tem um medidor individual. Entre cada hospital a gente tem um. Vocês que se expõem mais em relação à radiação, como é que vocês fazem esse controle individual? Então, isso também é uma pergunta boa, porque isso é lei, que a gente não pode ter um dosímetro. Quer dizer, você pode ter um dosímetro pessoal. Eu posso comprar o meu dosímetro e eu mesmo vou ser responsável por ele, vou levar para onde eu quiser e vou pedir para ser lido esse dosímetro em alguma agência oficial, né? Então, o DEM aí da Federal é uma delas. Mas o hospital, o dosímetro é do hospital. Por quê? Porque na hora que eu tiro esse dosímetro, boto no bolso, eu posso esquecer ele dentro do carro, né? Ele pode ser contaminado, posso deixar sem querer exposto a sol, e isso contamina ele. Então, a gente não vai saber se foi contaminação, se foi realmente uma exposição em algum hospital e em qual hospital. Porque no hospital que der alto, você pode ir lá e estudar a máquina e ver se aquela máquina não está fora dos padrões, entendeu? Otimizar aquilo ali. Ou, de repente, aquele hospital não tem os equipamentos necessários. Hoje é lei, tem que ter o avental, a tela de acrílico plumbífera. Quem comprou equipamento depois de 2012 é obrigatório. Antes não era, mas, infelizmente, eu ainda vejo salas hoje que não tem. E o cara compra, vem, mas para instalar você vai ter que botar e termina sem colocar. Então, por isso que o dosímetro ele tem que ser do serviço. O serviço é que é responsável, ele vai lhe disponibilizar, vai fazer a leitura. O DEM, né, na verdade, é ligado ao CINEM, o CNEM, que chama, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ele vai somar, todo mês ele soma todos por CPF. Então, vai somar. Eugênio tem 3 hospitais, soma o CPF e ele tem aquilo. Ele não lhe fornece, se você quiser saber, você tem que solicitar ou você mesmo tem que fazer a soma, certo? Mas você pode solicitar e ele tem a somação por CPF. Hoje tem dosímetro que é um pendrive, é um dosímetro USB, pendrive USB, que você, com um lugarzinho igual uma caneta de pendurar, você anda com ele aqui, pode contaminar, ele é seu. Chegar no final da semana, você bota ele aqui e lê. E você vai saber, na segunda-feira eu levei tanto de dose, tal hora, na terça foi tanto, tal hora, na quarta eu não operei, mas teve uma radiaçãozinha, eita, esqueci ele dentro do carro. Então aí é você que vai fazer seus horários. Mas ele faz o gráfico semanal, ele tem capacidade de guardar aquela informação por uma semana, carrega no próprio USB e já pode usar de novo por uma semana. Então isso de repente pode ser interessante. Repito, o DEM aí, eu estou fazendo muito propaganda do DEM, mas é porque é muito, realmente eles merecem. Eles têm isso, então de repente você quer dizer testar, botar cada urologista vai passar uma semana com ele, ela pode disponibilizar, como a gente já fez isso algumas vezes entre os radiologistas intervencionistas. Excelente. Muito obrigado pela apresentação. Quem quiser fazer pergunta, o chat está aberto, pessoal, fica à vontade. Mas a gente vai ter uma apresentação agora de caso clínico, a gente vai continuar a discussão dentro do caso clínico, no dia a dia do urologista. E quem vai ser responsável agora pela nova apresentação é o Rodrigo. O Rodrigo é o nosso residente, R5 de urologia lá no Hospital das Clínicas. Não sei se ele está por aí, que eu não estou vendo. Rodrigo, está por aí? Se apresente. Estou por aqui, sou o Rodrigo, R3 do Hospital das Clínicas. Vou apresentar um caso clínico de uma paciente lá do nosso ambulatório para ilustrar essa questão da exposição à radiação. Tá todo mundo vendo aí? Tá sim. Beleza. Paciente ZMLN, feminino, 65 anos, do lar, natural e procedente de Recife. Ela foi uma paciente que chegou no nosso ambulatório com uma queixa de hematúria, dor lombar crônica com episódios de crises e também ITU de repetição, né? Infecção urinária de repetição. Ela não era nem hipertensa nem diabética, de cirurgias prévias, ela tinha feito uma esterectomia há 35 anos e vários procedimentos urológicos que eu vou entrar em detalhe no próximo slide. Mas, no mais, a queixa dela é dor lombar crônica, acompanhado com a gente desde 99. Então, em 99, ela disse que fez exames e que viu, segundo informações, um cálculo que ocupava todo o rim direito.
Então, em 1999, ela fez uma nefrolitotomia aberta, né, uma anatrófica, e aí, posteriormente, continuou com sintomas do lombar crônica, fez uma percutânea em 2004, 2 litotripsias extracorpóreas em 2005, 3 litotripsias extracorpóreas em 2006, tudo isso decorrente de cálculos renais residuais. Dessa leca, um cálculo migrou para o ureter direito e precisou ser submetido a uma ureterorreno rígida em 2006. Em 2008, fez uma percutânea. E em 2009, fez uma sessão de litotripsia extracorpórea. Em 2011, 2 sessões de litotripsia extracorpórea. Também teve migração do cálculo de um cálculo em 2013 que precisou ser submetido a uma ureterorreno rígida. E em 2014 ela fez outra LEC. Todos os procedimentos dela foram no rim direito. Então, isso daí soma um total de 14 procedimentos urológicos em 15 anos de acompanhamento. E aí, vou passar a palavra para o doutor Eugênio. Vamos fazer uma coisa um pouco mais ativa agora. O que eu tenho combinado aqui com o Rodrigo é de a gente interromper um pouco para a gente discutir, né? É uma paciente que ela fez diversos procedimentos urológicos, né? 15 procedimentos. E, assim, a pergunta que eu queria fazer assim, para o colega, se alguém quiser responder, Moacir, Fábio, não sei se... Até os residentes mesmo, fica à vontade, se alguém se prontificar. Como é que a gente faz a investigação, né? A gente sabe que o padrão ouro para fazer a investigação de litíase normalmente é a tomografia, mas imagina um paciente que fez, ao longo do tempo, aí, diversos procedimentos, faz acompanhamento para diagnóstico, faz acompanhamento para controle pós-procedimento. Imagina a quantidade de exame que essa paciente fez, né? E aí eu queria, assim, a opinião dos colegas que estão aí. O que é que a gente poderia fazer para minimizar esses riscos? Quais são as alternativas? Se a gente sempre tem que fazer uma tomografia, sempre tem que fazer o que se usava muito antigamente, né? Eu acho que ela deve ter feito, 99 ainda se fazia urografia escritora, que hoje em dia a gente tirou, mas que era um exame relativamente bom, né? Mas caiu em desuso. O que é que você sugere, Fábio? Você que tem experiência aí maior do que nós, é o nosso chefe. O que é que você sugeriria para a gente diminuir o risco dessa paciente da exposição? Bom, boa noite a todos. Minha primeira participação aqui. Primeiro, eu queria parabenizar o Gustavo aí pela apresentação. Fiquei muito animado com a apresentação dele, porque eu, como um cirurgião de quase 27 anos de formado e próximo dos meus 50 anos, eu já conversei com a minha esposa aqui, já providenciei a minha herança aqui, porque acho que depois dessa apresentação eu vou ter que me despedir aqui da família, né? Porque, assim, eu comecei a faço muita percutânea, já há uns 20 anos que faço percutânea, e eu acho que é muito importante para os mais jovens, né? Assim, não que eu me considere velho, mas a gente nunca seguiu esse tipo de protocolo. Eu acho que é muito importante para quem está iniciando seguir esses protocolos para minimizar os danos, né? Realmente a gente não se preocupa com isso. Os cirurgiões, né? Nós fazemos não só cirurgias que usam raio-x, a gente faz outros tipos e acaba não se preocupando com isso, né? Com a sua proteção, com a proteção do paciente, da equipe, o que é uma falha, né? Acredito que é uma falha muito grande da nossa parte, e eu me incluo nisso, né? E Gustavo colocou aqui de uma forma muito didática um recado para todo mundo, né? Eu acho que é muito importante para os residentes que estão vendo, para os estudantes que estão às vezes ficando meio por fora, porque talvez seja uma coisa muito específica, mas acredito que não seja. Ele mostrou aí que várias especialidades fazem raio-x ou até solicitam, né? A gente não tocou muito nesse ponto, né? Porque Gustavo é especialista nessa área, mas assim, a gente pede, nós somos médicos, nós pedimos raio-x, pedimos tomografia, pedimos uma série de exames com contraste. Então, a gente expõe o paciente à radiação. Então, a gente tem que sempre pedir esses exames, ter muito critério na hora de pedir, não ter muitos exageros para não expor o paciente a isso, né?
Então, eu acho que foi muito bom, Gustavo. Você levantou muita coisa interessante aí para todo mundo, foi muito legal. Eugênio, vindo aqui para a sua pergunta, eu acho que a principal coisa nessa paciente aí que a gente poderia ter feito, que eu não sei se a gente fez, foi o estudo metabólico, tá? Eu acredito que a partir do momento, e a gente falha muito nisso, né? Inclusive, acho que foi a primeira aula disso, que foi a aula que Tomé deu muito bem, por sinal. Acredito que se nós tivéssemos feito o estudo metabólico dessa paciente desde o início, veja que há praticamente 20 anos que essa paciente, ela, pelas dificuldades que a gente tem dos serviços públicos, de ir para um canto, para o outro, certamente é uma paciente, veja aí que ela já rodou em diversos serviços, então a gente lida com uma série de dificuldades, passou por vários médicos, então acaba que em cada lugar que ela vai, faz uma conduta diferente, mas acredito que a principal coisa aí, Eugênio, seria a investigação metabólica, porque já é conhecido de todos que quando você tem uma investigação metabólica, você consegue diminuir essa produção, digamos assim, de cálculo, e com certeza a gente teria evitado muitos desses procedimentos que a paciente, porventura, tenha feito, né? Então, mas assim, nós como médicos, a gente sempre tem que ter o conhecimento de qual exame você tem mais radiação, qual é o que tem menos, qual é o que você expõe menos o paciente. Então, é difícil responder, ó, nesse caso, eu tenho que pedir mais isso, mais aquilo. Mas, assim, a gente tem que seguir um raciocínio. Se eu consigo ver o cálculo da paciente com um raio-x simples, eu vou pedir um raio-x simples. Se eu consigo ver ou definir conduta com a ultrassonografia, eu vou definir com a ultrassonografia. Mas nós sabemos que nem sempre isso é possível. Muitas vezes a gente tem que pedir uma tomografia, que é o gold standard, mas não quer dizer que a gente sempre tenha que pedir tomografia. Muitas vezes podemos definir o caso da paciente com exames mais simples. Eu acho que isso deve ser a base do nosso pensamento em relação a essa paciente e em qualquer outro paciente que a gente faça a nossa conduta. Excelente, Fábio. Eu acho que é muito disso mesmo, né? Às vezes a gente está muito preocupado em diagnosticar e tratar o cálculo, mas a gente não está atrás da causa que levou a tudo isso, né? Isso é verdade. A gente não sabe dizer, né, Rodrigo, assim, o que é que levou a paciente a percorrer tantos serviços. A gente entende a dificuldade que a gente tem e a gente sente a angústia também de um colega de pegar um caso desse e resolver. E para resolver, às vezes, você realmente tem que ser um pouco mais agressivo. Mas vamos lá, dando continuidade. Daqui a pouco a gente interrompe novamente. Rapaz, meu PowerPoint não está passando não aqui o slide. Espera aí, deixa eu ver. Tenta minimizar aí e ver se consegue. Você passou... Pronto, agora foi. Então, só para ilustrar assim, um pouco da quanto de radiação essa paciente provavelmente foi exposta, tem esse trabalho que mostra a incidência de câncer em função da dose efetiva de radiação para os sobreviventes dos bombardeios atômicos no Japão, né, em 1945. E aí, o quadrado vermelho mostra habitantes que não estavam lá no dia do ataque, e o losango, os habitantes e a quantidade de dose efetiva, comparando com a incidência de neoplasia sólida. E o que a gente observa é que após uma dose total de 100 milisievert, é exponencial o crescimento da incidência de neoplasia sólida. Então, assim, com o avanço, né, do uso de metodologias de imagem, desde a década de 80, para os pacientes, né, de rotina, a gente solicita muito, se nota que pelo menos tem tido um cuidado de diminuir a dose de radiação por exames, né? No caso aqui, esse estudo mostrou a comparação nas tomografias de abdômen ao longo dos anos, e em 2015
está muito menor em comparação com 1980, né? Em média, fica entre 8 millisieverts e no início da década de 80 ficava em torno de 23. Então, existe uma preocupação em se reduzir a quantidade de radiação por exame. E as doses índices de radiação por exame, segundo o American College of Radiology, essa barra verde mostra a diferença entre o percentil 25 e 75 de dose por exame. Aqui a gente vê os principais exames solicitados por nós, né, radiologistas. Na tomografia sem contraste, né, normal de abdômen e pelve, com um protocolo para ver cálculo, fica uma radiação entre 5 e 12 millisieverts, e sendo a URO-TC em 3 fases, a que expõe mais o paciente à radiação, fica entre 20 e 30. Fica uma média entre 5 e 25 millisieverts, dos exames que a gente mais usa. Quanto aos procedimentos que a gente faz, né? Esse trabalho aí mostra que a dose de exposição, né, dos pacientes por procedimento na nefrolitotripsia percutânea seria de 7,6 millisieverts, na ureterorenilitotripsia 1,13 e na litotripsia extracorpórea de 1,71. Então, voltando para a nossa paciente, né, que desde 99 é acompanada. Dose estimada, né, obviamente isso é uma estimativa, dose estimada de radiação com exames de imagem fica um total de 99 a 2014 de 45 millisieverts, e a dose estimada por radiação com os procedimentos fica um total de 32,7, sendo um total acumulado de 77,7. Aí está no gráfico, em vermelho, a dose por procedimento urológico, em azul a dose por exames complementares e em verde o total. Isso daqui é a dose limite de radiação para trabalhadores em radiologia, que fica em torno de 50 millisieverts por ano. E lembrando daquele trabalho, né, que mostra que a partir de 100 millisieverts aumenta exponencialmente a incidência de neoplasia sólida. Então, uma foto aí do exame físico da paciente, ela tem uma cicatriz aí da nefrolitotomia, da anatrófica, tem cicatriz das percutâneas, e ela chegou em maio de 2020 lá no ambulatório. A creatina dela era de 1,1, ureia 36,8, hemoglobina normal, e tinha uma urocultura positiva para Escherichia coli resistente a cipro e Bactrim. E aí ela continuava com as queixas de infecção urinária de repetição, com necessidade de tratamento hospitalar, e também a dor lombar crônica. As imagens de tomografia dela, de abril de 2020, mostravam múltiplos cálculos em todo o rim direito. Os principais, né, era um cálculo de 1 centímetro no cálice superior, também tinha cálculos de 0,9 e 0,8. No cálice médio, cálculo de 0,9, e na pelve renal, os maiores, um de 1 centímetro, outro de 1,2 centímetros, e cálice inferior maior do conjunto de cálculos era de 0,9. A imagem no plano coronal mostra melhor, de fato, múltiplos cálculos, o rim esquerdo normal, né? E o rim direito com áreas cicatriciais, afilamento cortical e pelo menos 15 cálculos em todo o rim. A cintilografia renal dela, de abril de 2020 também, a DMSA, mostrava uma função tubular relativa normal no rim esquerdo e diminuída em grau acentuado no rim direito. Tinha cicatrizes no rim direito e a função relativa ficava de 27% do rim direito e 73% no rim esquerdo. E aí, o que fazer, né, com essa paciente? Tem dor lombar, infecção urinária de repetição, múltiplos cálculos em todo o rim direito, e uma função diminuída no rim direito, mais presente, né? Ainda tem parênquima ao rim. E aí, pessoal? Também se frutifica. A gente tem uma paciente aí que, apesar de todas essas intervenções, ela ainda persistia com diversos cálculos, uma função renal direita diminuída, né?
com esses procedimentos prévios, o que vocês acham que a gente poderia fazer em relação ao tratamento dessa lesão, desses cálculos, na verdade? E o que é que a gente pode também, levantando o mote do motivo da reunião, o que é que a gente pode fazer durante o procedimento cirúrgico, se for assim que for feito, e qual seria o procedimento cirúrgico para a gente poder minimizar o uso da radiação, a exposição da radiação, tanto do paciente quanto da gente. Se a gente iria fazer uma cirurgia percutânea, um ureterorreno, uma cirurgia combinada, intrarrenal, se durante a cirurgia a gente ia usar para acessar o rim alguma outra técnica que não a radioscopia. E aí, o que é que você acha, presidente? Doutor Moacir, o que é que você sugere para a gente? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer, né, a Gustavo aí pela excelente aula, né, e parabenizá-lo pela apresentação. Tá? Como o Eugênio falou, realmente é uma coisa que nos assusta. Tá? A gente acha que sabe alguma coisa de radiologia, né, de proteção radiológica, mas, na verdade, a gente sabe muito pouco. Até no gráfico que ele colocou ali, acho que 7% dos urologistas tiveram aula com físico. Alguns que a proporção é essa. Eu não conheço ninguém que teve uma aula com físico. Eu achei alta ainda aquela proporção, que a maioria que você fala é isso, você vai aprendendo com os seus mais antigos, com os seus ex-chefes. Né, na Nossa aula de residência. física, a última foi da biofísica na faculdade, né? É, Depois disso, eu não lembro exato. mais. Fora que tem muito mentiroso por aí também, né? Exato. Tá? Vamos lá, falando sobre o caso. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Levantou a mão aí. Quem teve? Eu queria falar sobre o caso da radiação aí, que gostei dessa estimativa que o Rodrigo fez, e isso aí são a redução da dose de tomografia, isso no Japão. Aqui, a gente vai voltar para o mesmo questionamento que o Eugênio fez do arco cirúrgico. Vocês acham, honestamente, que o tomógrafo de qualquer hospital, não vou dar nome, de um hospital público tal, está de acordo? A gente não tem legislação, não tem dose de referência como o American College de Radiologia americano. Então, pessoal, o técnico vai lá, o fabricante vendeu o tubo, ele bota para torar na radiação. Ele quer que aquele tubo se acabe mais rápido para ele vender outro. Essa é a realidade. Então, essa dose estimada aí que você usou parâmetros do Japão e Estados Unidos, beleza, deu 77,7 milisievert em 19 anos na urologia. Essa paciente ela é para ter feito mamografia, é para ela ter feito densitometria óssea. Quantos raios-x de tórax, seio de face, tomografia? Isso aí você está considerando, ela tem 65 anos, você está considerando os últimos 19 anos da vida dela. E antes, vá somando isso tudo, ela já passou de 100 milisievert há muito tempo. Né? Não estou dizendo que não é para você usar a fluoroscopia. A dose de fluoroscopia aí para fazer uma percutânea é pequena, mas eu estou dizendo, o recado é esse. Como a gente, às vezes, não se preocupa e vai pedindo exame. Então, só para ver, tomografia computadorizada sem contraste, eu faço uma varredura só, é o que eu preciso para ver cálculo. Se eu peço contraste, se eu não preciso de contraste, não é o malefício do contraste, não. O contraste eu vou fazer pelo menos 3 varreduras. Uma depois, uma numa fase arterial e uma numa fase tardia. No mínimo, geralmente você ainda faz uma portal, você faz 4 varreduras. Então, são 4 vezes mais radiação do que um sem contraste. Né? Então, tudo isso acho que a gente tem que começar a pensar. Mas eu vou mais além. O que eu me preocupo mais não é com o paciente. Claro que eu me preocupo com o paciente, não que a mensagem está errada. Mas o que a gente tem aqui que se preocupar é com a gente, com você que está levando a radiação ali no dia a dia. E também é acumulativo. Vá somando. Daqui a 20 anos está tudo estourado. Mas não precisa se despedir, não, Fábio. Isso aí a chance existe, mas ainda bem que é pequena, senão eu já tinha abandonado também. A sorte é que eu não tenho nada para deixar para a mulher. Ela estava alegre aqui, mas não tenho nada para deixar. Bom, então vamos lá. Importante que o Fábio também comentou, né, no caso, a avaliação metabólica, que foi a primeira aula anterior, a nossa primeira aula do projeto de extensão, e que talvez, com isso aí, né, se tratar o cálculo não de uma forma isolada. Como o Eugênio falou também, vamos esperar ter cálculo para tratar. A prevenção do cálculo poderia também ter evitado o paciente ser operado e também de exposições
radiológica contínua, né, desde 99. Tá? Nesse caso aí, uma boa pergunta, Eugênio. O que fazer nessa paciente? Tá? A paciente já operada várias vezes, certo? Cirurgia anatrófica, a paciente, né, uma anatrófica com pelolitotomia, tem uma lombotomia, né, no rim que foi operado, só tem cálculo desse lado. Tá? As opções de tratamento aí, 15 cálculos, só, ao meu ver, só restam duas, né? A percutânea e a ureterorreno flexível, ureterorrenoscopia flexível, que que não é familiarizado, estudantes, né, que estão assistindo aqui essa apresentação, no momento oportuno vão ter essa aula. Tá? A percutânea daí eu não acho uma boa. Paciente operado, um rim já com um certo grau de perda de função, né? Você vê a função relativa no DMSA de 27% no rim direito. Tá? Paciente, como eu falei, sobrepeso, com uma lombotomia, então a cirurgia, fazer uma punção, dilatar esse trajeto, a chance de você não resolver essa paciente e a chance de complicação seria, né, maior do que uma percutânea, uma paciente que não teria esse histórico cirúrgico. Tá? Então, nesse caso, só resta, a meu ver, a ureterorrenolitotripsia flexível. Tá? Também eu acho que não se resolve, né, em um procedimento só. A paciente grande chance de fazer 2 ou 3 procedimentos por ter 15 cálculos renais. Tá? Então, ainda tem uma massa de cálculo bastante grande. Tá? Então, a meu ver, minha conduta seria essa. Tá? Acho que é menos mórbida para o paciente e com a chance de resolver, mesmo sendo 2 ou 3 procedimentos. Tá? Sobre como evitar, né, diminuir a exposição radiológica para essa paciente. Então, a primeira é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem que se conscientizar, né, e saber os riscos que a radiação pode trazer para a gente e para o paciente, tá? Para o urologista, para o radiologista intervencionista, para a equipe anestesista, para o corpo de enfermagem, até mesmo para o paciente. Tá? Além disso, a gente, né, eles orientam a seguir alguns protocolos, né, o checklist. Primeiro, você avaliar bem o exame de imagem da paciente, a tomografia que ele... hoje em dia, a tomografia, né? Antigamente, a urografia e escritura, você tem uma análise mais detalhada, saber exatamente a posição do cálculo, com o exame bem feito, tá? Com reconstrução coronal, que ajuda bastante a gente no planejamento da cirurgia. Posicionar o paciente adequadamente, tá? Como o Gustavo falou, você tem também a baixar o intensificador de imagem para diminuir a exposição da radiação para a equipe cirúrgica e para o próprio paciente. A orientação também de fazer essa checagem da padronização da dose, da radiação que é liberado, né? Ele mostrou aí já que a gente achando que era mais ou menos padronizado, mas tem aí diferença de aparelhos, cerca de 7 a 8 vezes de um para outro, né? E uma coisa que eu acho importante passar, principalmente para o residente, que está começando agora, o pedal do intensificador de imagem sempre ficar com quem está operando. Tá? Eu vejo muitas vezes, está numa cirurgia, você pede um raio-x, né, pede para emitir o raio, e o técnico de radiologia controla na mão. Então, você fica lá, às vezes, você já não precisa mais da radiação, né, da imagem, e quando olha lá, você se distrai um pouco, quando vai ver, está lá a imagem correndo lá, fazendo imagem por vários segundos, né, e aumentando a exposição de quem está no bloco cirúrgico. Tá? Não sei se tem alguma outra... Além disso, a proteção de rotina, óculos, protetor tireoide, capote de chumbo, tá? Luvas também, que deveriam... A gente tem uma exposição grande, mas eu nunca vi nenhum urologista, eu realmente não uso a luva, mas nunca vi nenhum urologista usar. São coisas que, se não partissem da gente, né, toda esse protocolo, o hospital, acho que todo hospital que tem procedimentos radiológicos deveriam também tomar frente disso para evitar essa exposição, né, de quem faz esses procedimentos.
sei se o Gustavo tem alguma coisa para acrescentar em relação à proteção radiológica. Ok, Moacir, valeu, obrigado aí. Bom, assim, quem tem que levar em consideração aqui, se um colega que conduzisse esse caso a depender da disponibilidade de materiais, que é uma coisa que às vezes a gente não tem muito como escolher, né? Às vezes a gente não tem disponível um flexível, às vezes a gente não tem disponível laser, a gente não é às vezes, mas a gente não tem disponível um laser de alta energia que possa pulverizar mais frequente ou um flexível digital que tem uma melhor imagem, e às vezes a gente realmente só tem disponível a percutânea. Eu acho que tá certo, como você falou, mas se o colega optasse por fazer uma percutânea também, tentar limpar mais, não estaria errado, né? Depende muito da capacidade e do arsenal que o colega vai ter à disposição para poder resolver esse caso. Vamos lá, Rodrigo, continua aí para a gente dar uma olhada. Vou parar de compartilhar aqui, deu o mesmo erro. Sorte de Rodrigo hoje é que tem gente de fora, né, Rodrigo? Aí ninguém pode nem reclamar muito, né? Todo mundo educado hoje aqui, sem reclamar muito. Então, na paciente foi realizada, então, a percutânea, foi feito o acesso pelo cálice inferior, né? Que aí a gente consegue chegar nos cálculos do cálice inferior e na pelve. Foi realizada a fragmentação com litotridor balístico e ficou o cálculo residual em cálice médio superior. Foi colocado um duplo J e ficou programado posteriormente realizar uma ureterorrenolitotripsia flexível. Com 30 dias, né? Dessa forma, se conseguiu acesso ao cálice superior e médio, se atingiu a fragmentação total com laser, retirada dos fragmentos com basket, ficou stone free no pós-operatório e com duplo J. E aí o duplo J retirado após 30 dias, ultrassom de controle mostrou sem cálculo e urocultura negativa. Analisado? Acabou, Rodrigo? Acabou. Ok. Acho que é um caso bem ilustrativo. Muito legal a reunião, valeu muito a pena passar esse tempo aqui com vocês. Eu acho que fica aberto as perguntas aos estudantes, fiquem à vontade, não tenham vergonha, o momento de perguntar é agora. Vocês viram que nem nós, professores e colegas médicos, conhecemos tudo, então os estudantes ficam à vontade de perguntar, não tem pergunta errada. Moacir, eu vou com você a coordenação da reunião. Boa noite, muito obrigado por esse tempo, Pipoca. Obrigado, Fábio. Obrigado, Moacir. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né, Eugênio? Acho que ninguém se manifestou Isso. aí. Tá? Bom, agradecer a todos que assistiram a nossa apresentação. Tá? Agradecer a Tomé, que encontra aqui hoje, tá? Por motivos pessoais. Tá? Agradecer imensamente a Gustavo, a Pipoca, pela apresentação. Vocês puderam ver aí, tem vários artigos publicados. O Pipoca é um intervencionista que ajuda muito a urologia em várias situações.
principalmente nas situações desesperadoras, né, de sangramento pós-operatório, de embolização renais, embolização de bexiga. Então, está aí nessa área agora, várias publicações sobre a proteção radiológica, né, que foi muito bem explicado hoje para todos nós, tá? Agradecer aí pelo esse tempo aí passou com a gente. Tá? Agradecer também ao Eugênio por moderar, tá? A Fábio por participar aqui da nossa aula, da nossa apresentação, e a Rodrigo pela apresentação dos casos, tá? Do caso clínico. Tá? Então, a próxima aula nossa será no próximo mês, né? Eu não estou lembrado qual é o tema, mas, se eu não me engano, eu acho que é dia 6 de julho. Tá? E mais perto da data, a gente vai liberar para vocês os links, tá? O link da reunião. Tá? E só frisando que essa aula, vamos tentar gravar agora todas as aulas. Tá? Quem não pôde assistir, vocês passam para os conhecidos de vocês, né? Principalmente os estudantes, que a aula vai ser disponibilizada no YouTube da SBU, tá? Provavelmente até o fim dessa semana. Boa. Ok? Moacir, tá ouvindo? Ouvindo? A aula vai ser dia 12/7, imagem e litíase urinária, doutora Nádia Rolim. De Nádia, né? Isso, acho que é Isso. Nádia e a... Simões vai ser morador. Simões, né? Isso, ótimo. Simões. Pronto, gente. Agradecer a todo mundo aí. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, cara. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado a todos aí. Estou à disposição. Boa noite. Valeu.